Estamos estudando sobre homens na Bíblia. E com certeza, o homem que vamos estudar hoje vai fazer muita diferença na sua vida. Fique ligado conosco. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um homem que tinha no seu nome, na verdade não era o nome dele, mas o apelido que ele tinha o apelido de encorajador. E nós vamos dar uma olhadinha na vida dele. O nome dele era José. Atos capítulo 4, verso 36 diz: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. A gente está estudando homens da Bíblia. Qual o objetivo? O objetivo é a gente se inspirar nesses homens. É a gente poder olhar para as vidas desses homens e dizer o que eles me ensinam, o que essa história me ensina, né? E José, ele é esse homem que adquiriu esse apelido. Para ele adquirir esse apelido, você imagina, né, a vida dele, né? Foi uma vida legal, né? Um homem encorajador, né? Barnabé. Barnabé literalmente é filho da consolação, filho da exortação, essa ideia de encorajamento, né? Então nós vamos ver a história dele, não vamos ver a história dele, mas alguns aspectos da história dele e o que isso significa para a nossa vida, ok? Primeiro, era um homem que se sacrificou e era um homem generoso. O texto bíblico diz que ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Havia um período na história da igreja primitiva em que os cristãos como que aguardavam a vinda do Senhor para aqueles dias. Então, quando eles se reuniam, o que eles fizeram? Eles falaram: gente, vamos resolver o problema de todo mundo. Quem não tem vai ter, e quem tem mais vai dividir com quem não tem. Então eles começaram a dividir certos bens. Eles vendiam terreno, vendia casa, etc. E dividia entre eles para que ninguém tivesse necessidade. Uma visão muito legal, muito interessante, mas que obviamente tinha uma explicação pela época em que eles estavam vivendo, pelo momento histórico que eles estavam vivendo. Mas José fez isso. Ele vendeu um campo que tinha e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Vamos falar a verdade? Generosidade é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque em muitos momentos da nossa vida, a gente procura ser generoso sempre com aquilo que sobra. Estou certo ou não? Não é? Eu tenho um dinheirinho sobrando aqui, eu vou dar para alguém, ou eu tenho um dinheirinho sobrando, vou chamar um amigo para jantar, ou eu tenho alguma coisa aqui sobrando. Generosidade vai além disso. Não que isso não seja, mas vai além disso. No caso de José, o que aconteceu? Ele vendeu um campo. Então você imagina você vender um imóvel e chegar com aquele imóvel e dizer: olha, está aqui para esse ministério, está aqui para ajudar as pessoas, está aqui o preço do imóvel, está aqui. Por isso que eu coloquei o tema sacrifício e generosidade, porque não existe generosidade verdadeira sem sacrifício. Guarda isso no seu coração, né? Não existe, vou repetir, não existe generosidade verdadeira sem sacrifício. A generosidade, ela não é só em relação a grana, dinheiro, né? Em relação a imóveis, bens, mas a generosidade em relação a tempo. Quando eu morei no Canadá, era muito interessante que existem certas coisas que são culturais. E você percebe que são culturais porque todo mundo fala a mesma coisa, então é cultural. E uma frase que todo mundo dizia lá no Canadá era I'm busy, estou ocupado. Você falava assim: e aí, vamos sair? I'm busy. Aí você tem um tempinho para a gente se reunir? Desculpa, eu estou ocupado.
E, na verdade, não está ocupado com coisa nenhuma. Simplesmente cultural, é uma coisa assim. Eu não vou fazer o que você quer que eu faça, eu vou me programar para fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou planejar, né? Nós não vamos fazer isso agora, eu estou ocupado agora eu não faço. Vamos programar. Eu vou marcar, e marcava 2, 3 dias, etc., acontecia. Mas isso chamou a minha atenção porque muitas vezes nós criamos esse tipo de frase ou de discurso que acaba sendo um problema para a gente, né? A gente está sempre ou ocupado, eu não tenho, eu não posso, eu não isso, não aquilo, e a generosidade passa batido, a gente não consegue fazer mais nada. Então, generosidade em relação ao seu tempo, em relação àquilo que você pode oferecer para as pessoas, não é? Pensa nisso. Não existe uma boa e verdadeira generosidade sem uma dose de sacrifício. Segundo, uma característica desse homem, como a gente já falou, era de encorajamento, né? De ser mentor e mediador. E eu vou explicar por quê. Em Atos capítulo 9, diz o texto assim: quando chegou a Jerusalém, quem ele está falando? De quem? De Saulo. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, hoje nós conhecemos, amamos, sabemos o que ele escreveu, sabemos da idoneidade dele, conhecemos a história de Paulo. Mas, gente, na época dele, sabe como ele era conhecido? Como? Como perseguidor da igreja. Quando ele se converteu a Cristo, o que aconteceu com os cristãos? Esse cara está inventando, ele está querendo chegar perto da gente, ele está querendo pegar a gente, né? Mas não é uma questão normal nossa? Você fica sabendo que tem um cara que está perseguindo a igreja, daqui a pouco ele diz: eu sou cristão, pessoal, vou comer com vocês. Os caras, ó, quem quer ficar perto desse cara? Quando chegou a Jerusalém, Saulo, né, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé, aqui é a característica de Barnabé, o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. O que Barnabé fez? Barnabé fez o meio de campo, apresentou Saulo para os apóstolos e fez o meio de campo. Como é importante isso, né? É igual você tem um amigo que eu preciso conversar com o seu amigo e você me oferece essa mediação, né? Ó, gente, isso daqui é o Nasser, ele é uma pessoa assim, já fiz negócio com ele, ou é um bom pagador, ou é isso, certo? É um mediador. E como a gente precisa disso, não é? A gente não usa contatos, gente? A gente não chama de networking isso? A gente não usa contatos? Eu preciso de alguma coisa, eu falo com alguém que fala com alguém que fala com alguém, me apresente. No entanto, o que é que tem por detrás disso? Tem que ter vida, né? Porque você não vai fazer mediação de bandido, né? Olha, eu tenho um amigo aqui, ele não é de confiança, mas ele queria cuidar dos seus bens, né? Como é que é, né? Não vai dar certo isso, né? Então você tem que ter o caráter, mas de alguma maneira Barnabé fez isso. Isso mostra é uma característica interessante, né? Você poder ajudar a outra pessoa. E ele ajudou o Saulo. Interessante que Barnabé não escreveu nenhum livro. Saulo escreveu muitos livros no Novo Testamento. Mas quem ajudou Saulo? Barnabé. A gente sempre tem alguém na vida da gente assim, não tem não? Vocês não têm? E eu quero sugerir a você que seja grato para com pessoas que foram bênçãos na sua vida. Gratidão por pessoas que de alguma maneira te ajudaram. Abriram uma porta, te apresentaram a Cristo, não é?
te ajudaram num momento difícil, te aconselharam num momento difícil. Não espera a pessoa morrer para fazer homenagem, gente. Eu acho a coisa mais ridícula, eu acho cafona fazer homenagem para morto. Cafona, agora você já sabe quantos anos eu tenho de idade, né? O cafona aqui já estragou tudo. Mas não espere a pessoa morrer para você fazer homenagem. Tem que fazer homenagem quando está vivo. Agradecer. Olha, um telefonema. O que custa você dizer, olha, quero te agradecer. Lembra lá, 20 anos atrás, você me disse, você me deu um conselho legal para eu seguir numa carreira, ou para eu acertar uma questão lá com a minha esposa, ou para eu educar meus filhos. Poxa, muito obrigado, eu quero te agradecer. O que vocês acham do que eu estou falando? É interessante fazer isso ou não? Pensa, estou falando sério, pensa nisso. Porque depois, sabe o que a gente fica sabendo? A gente fica sabendo que o cara morreu. É tão chato isso. Ontem eu abri o jornal, estava lá, Abílio Diniz morreu. Ontem ou hoje, não sei. Ontem, né? Abílio Diniz, 87 anos. Não conhecia o Abílio Diniz, pessoalmente, óbvio, não era do meu círculo de amizade. Mas eu fiquei pensando, né? Uma vida inteira, 87 anos, o cara foi um baita do empreendedor, passou perrengue na vida, passou problemas sérios de família, foi sequestrado, não foi? Né? O filho dele morreu, como é que foi mesmo? De uma doença, 50 anos, imagina enterrar filho. E sabe o que vira? Uma linha. Morreu Abílio Diniz. Você vira a página, é outra coisa, é outra conversa. Por isso que eu acho, a gente tem que ser grato, a gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que encaminhar as pessoas, porque de alguma maneira a gente deixa um legado. Que legado você está... Eu não quero que você morra, mas que legado que você está deixando na história? O pastor fica falando uns negócios lá que parece que a gente vai morrer. Não, vocês vão morrer, eu também. E todo mundo vai morrer. Não sei se vocês sabem disso, que ninguém vai escapar. Sabia, não? É a única coisa certa. A única coisa certa. Nós vamos morrer. Mas que legado a gente está deixando? E um dos legados é essa ideia aqui, de ser um mediador, um encorajador, uma pessoa que ajuda. O que é um mentor? Mentor é uma pessoa que com experiência pode mentorear pessoas na mesma área. Então, o médico mentoreia um médico, né? Um engenheiro, a mesma coisa, um pastor, um candidato ao ministério pastoral, né? Isso é o mentor. Mas nós somos mentores dos nossos filhos. Nós somos mentores não só de profissão, nós somos mentores de comportamento. Você pode ajudar uma pessoa a melhorar o comportamento dela. Às vezes eu vou em algum restaurante, uma lanchonete, uma padaria que seja, e aí vem alguém servir você, e infelizmente a pessoa ou tem um CC muito forte, ou tem um hálito muito forte. Não tem uma viva alma que possa chegar para um cara desse, dentro da empresa, e falar assim, meu amigo, senta aqui, vamos conversar. Se você tem algum problema de glândula, alguma coisa, vamos levar você num médico. Ou se não, olha, vamos cuidar um pouquinho melhor disso, vamos. As pessoas parecem que têm vergonha de falar isso. Só que é difícil, né? Outro dia eu fui num lugar com meu irmão, não vou falar onde que é, mas é uma empresa conhecida, e o cara veio com muita gentileza nos atender. E o pior não é isso, o pior é que quem tem mau hálito parece que quer que você tenha aquilo impregnado dentro de você, então o cara vai chegando perto. E você vai andando para trás. E o cara vai chegando mais perto, e mais perto. Outro dia nós passamos lá em frente, eu e meu irmão, ele falou assim, o cara está lá ainda, né? Falei, Jesus. Mas por que alguém não chega e seja um mentor de boas maneiras, de higiene,
ou de saúde, porque às vezes o cara tem um problema de saúde, né? Um problema de estômago, sei lá, um problema no dente, na boca. Precisa acertar. Mas por que as pessoas não falam? Porque não estão ligando para ninguém, e ninguém mais liga para ninguém. Mas a gente brinca, mas não é um fator interessante, porque isso acontece todo dia, toda hora, em todo lugar. Mas o que mais me entristece é que a pessoa está trabalhando muitas vezes numa empresa de grande porte, de nome, e não tem uma pessoa para ajudar. Não é para chamar atenção, gente, é para ajudar a pessoa. Né? Por que a gente não faz isso? Eu morava no Canadá, fui numa loja, o cara veio me atender, parecia que ele tinha saído de dentro da máquina de lavar e de secar. Ele tinha saído, não a roupa dele. Ele estava completamente amassado, mas não tinha uma parte da camisa do cara que não estava amassada. Gente, não era o tecido, não. E não, o problema é que era um uniforme. Entende o que eu quero falar? Os outros estavam com a camisa passada e ele estava daquele jeito. Por que alguém não fala? Então, isso é ser encorajador. É ser um mentor de boas maneiras, muitas vezes. Eu dou risada aqui em Curitiba pelo seguinte, me perdoem os curitibanos, mas eu dou risada pelo seguinte, porque as pessoas dizem assim para mim, qualquer lugar que você vá, boa tarde, tudo bem? Eu digo, tudo bem, e você? Silêncio. E eu saio dando risada, porque se a pessoa perguntou, e eu falei, tudo bem, e você? A pessoa já fica assim, parece que, nossa, vai me assaltar. Mas é tão simples, não é verdade? E isso se ensina, né, gente? Terceiro, caráter, testemunho e maturidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre caráter. Caráter, só Jesus muda. Estão entendendo o que eu estou falando? Não. Tem gente que é mau caráter. O que é um mau caráter? Mau caráter é uma pessoa cujos valores são contrários aos valores universais. Certo? Um valor universal, verdade. O cara não fala a verdade nunca. Um valor universal, justiça. O cara não é justo e não age com justiça. Um valor universal, a paz. A paz é um valor universal. E tem gente que parece que nasceu para atormentar os outros. Não é assim? Caráter é um negócio muito sério. Eu não sei se a gente consegue ensinar caráter, porque caráter tem a ver com mudança interior. Vocês lembram quando eu falei? Você talvez não lembre, mas eu vou falar de novo. Existem duas palavras em português que nós utilizamos como sinônimo, e elas não são sinônimas, que é a palavra atitude e a palavra comportamento. A gente usa como sinônimo. A gente fala assim, não gostei da sua atitude. Não é assim que a gente fala? Atitude vem antes do comportamento. A atitude está dentro de nós. Atitude são os valores que eu creio. Atitude são os desejos que eu tenho. Não necessariamente o que eu faço. O que eu faço é comportamento. Então, quando você não gosta de alguma coisa, você não gostou do comportamento da pessoa. Mas a atitude está dentro da pessoa. Qual que é o ideal da vida? Que aquilo que eu acredito eu viva. E aí eu tenho coerência. Isso é o ideal. Agora, não adianta você dizer que tem valores maravilhosos, e é isso que a maioria das pessoas fazem, ou faz, né? A maioria faz, é dizer, não, eu acredito muito na verdade, na justiça, no equilíbrio, na equidade. Beleza, maravilhoso, você acredita nisso, se você vive isso. Ah, sabe o que é? Não é sempre que dá, né? Então, você está vivendo um descompasso interior e exterior. O que você está fazendo é diferente daquilo que você acredita. Ficou claro esse conceito, não? Vamos ver o que aconteceu com Barnabé. Em Atos capítulo 11, o que acontece é o seguinte, a igreja cristã,
ela foi expulsa de Jerusalém por perseguição. Imagina a cena. Nós estamos aqui agora sentados bonitinho, chega aqui a polícia, o exército, ou seja quem for, armado, etc., e diz, você tem que fugir daqui, você tem 24 horas para deixar Curitiba. Certo? Foi isso que aconteceu com a igreja na época lá em Jerusalém. Eles foram expulsos. Quando eles foram expulsos, onde eles iam, isso que é a igreja bonita, onde eles iam falando de Jesus. Até eles chegarem numa cidade chamada Antioquia. Antioquia da Síria. Estava ao norte, olhando o mapa, ao norte de Jerusalém. Então diz assim, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles, que fato? O fato de que eles falaram de Cristo em Antioquia, e Antioquia se tornou um grupo de cristãos, criou-se um grupo de cristãos. Notícias a respeito desse fato chegou aos ouvidos de Jerusalém, porque algumas poucas pessoas, principalmente os apóstolos, ficaram em Jerusalém. E eles enviaram quem para Antioquia? Barnabé. Você sabia disso? Que Barnabé foi o primeiro a chegar em Antioquia, depois dessa evangelização? Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Eu quero que você pense uma coisa comigo. Por que chamaram Barnabé para ir para Antioquia? Um homem confiável. Diz o texto aqui, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, quer dizer, era um cristão verdadeiro. Era um homem de caráter, gente. Eu bato muito nessa tecla, caráter, né? Eu não preciso dizer para você que eu não sou perfeito como você não é, mas a gente não precisa ficar falando essas frases, porque elas são ridículas. Eu não gosto quando alguém chega e diz assim, sabe, eu não sou perfeito. É verdade, você não é perfeito. Ninguém é, só Deus é perfeito. Mas o que eu quero dizer é que o caráter não me transforma em perfeito, mas me transforma numa pessoa que anda a vida toda buscando melhorar e viver os seus valores, os valores espirituais, os valores cristãos, os valores universais e assim por diante. Então Barnabé foi um homem que foi enviado para lá porque ele tinha caráter, era um homem maduro na fé. Você não manda cuidar de cristão uma criança, certo? Imagina a cena, né? Vamos mandar um jovenzinho aqui, um menino aí de 17 anos, ele vai lá cuidar. Não tem maturidade, não tem vida, não tem experiência, né? Pode ser uma pessoa ótima, mas tem que andar perto de alguém. Está ajudando você a pensar? Eu quero que você olhe para a experiência de Barnabé e aplique para a sua vida. Essa experiência aqui é uma experiência única, Antioquia, etc. Mas o que aconteceu? Por que ele foi enviado? Próximo. Solução de conflitos, ou solução dentro dos conflitos, né? Em Atos capítulo 15, diz assim, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Nesse período, o que acontece foi muito interessante, foi o seguinte, você vai ver daqui a pouco, eu vou te mostrar, mas quando Barnabé está em Antioquia, ele foi levado para lá, ele começou a ajudar aquele pessoal. Ele sentiu necessidade de ajuda. Sabe o que ele fez? Foi buscar Saulo. Lembra do Saulo que ele apresentou para os apóstolos? E ele traz Saulo para Antioquia, tá? Para ajudá-lo. E aí, a partir de lá, eles começam as chamadas viagens missionárias. Certo? Começam a ir para uma cidade, para outra cidade, etc. Paulo e Barnabé. Chegou um momento em que Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfília, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Eu estou falando do desentendimento de Barnabé e Saulo,
ou Paulo. Eu não estou falando de duas pessoas ruins, eu não estou falando de dois briguentos, eu estou falando de dois missionários. Isso pode acontecer, que são visões diferentes da vida. É a maneira de ver a vida. Quando Barnabé falou, eu quero levar João Marcos, Paulo falou, não dá, cara, não dá. Ele largou a gente no meio do caminho, por que vamos levar ele agora? Aí Barnabé insistiu, e Paulo insistiu, e Barnabé insistiu, e Paulo insistiu, separar. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E tudo bem. Dá para a gente ter desentendimento e não pecar? Dá para a gente ter desentendimento e não ser violento com as pessoas? Você sabe quem que é violento no desentendimento? As pessoas mais... Eu quero usar uma palavra aqui, mas às vezes ela tem duplo sentido. Mas são aquelas pessoas que têm menos maturidade, menos experiência e menos conhecimento. São essas que brigam. Ter desentendimento, então, por exemplo, nós estamos hoje aqui, certo? Vamos supor que amanhã, onde a gente vai no restaurante, de novo tem um casamento lá, a gente não pode. Aí alguém chega e diz assim, eu queria ficar no restaurante. Mas não dá, a gente não tem como. Vamos lá para Trinity, lá está lá, não é? De graça também, não vai ter dificuldade. Mas eu não gosto, eu não acho legal a gente ir numa igreja, não é a minha igreja. Eu não estou falando nada muito difícil de acontecer, tá? Cria um desentendimento, não cria? Eu acredito nisso, você acredita naquilo, eu acho isso, você acha aquilo. Beleza, dá para a gente ter um desentendimento e continuar amigos? Essa é a pergunta. Dá. Depende da tua maturidade e da minha maturidade. Tudo bem, são opiniões diferentes. Certo ou não? Quem gosta de dobradinha? Quem odeia dobradinha? Então. E dá para a gente ser amigo de alguém que gosta de uma coisa que a gente não gosta? Dá para ser amigo, gente. É sobre isso que eu estou falando. As brigas acontecem porque as pessoas não têm maturidade para discordar em amor. Paulo e Barnabé é um exemplo, eles discordaram, mas continuaram fazendo a obra de Deus, entendeu? Não saiu um falando mal do outro. Aliás, esse negócio de falar mal das pessoas é um outro comportamento muito ruim. Por quê? Claro que é ruim, mas porque quando eu falo mal de alguém, eu estou querendo mostrar que eu sou melhor que a outra pessoa. Não é? Ninguém fala mal de uma pessoa de graça. A pessoa fala mal de alguém para poder derrubar o outro. Imagine que você vai a um médico e o médico diga assim para você, olha, você está precisando fazer um tratamento sim. Mas doutor, o meu médico... Mas quem que é o seu médico? Fulano. Não precisa falar mais nada, né? Tudo bem, você que sabe. O que a pessoa está querendo dizer? Eu sou melhor que ele. Você escolhe. Né? Veja como a gente é muito pequeno. A gente faz as coisas de um modo muito bobo, né? Quinto lugar, visão de equipe, que é exatamente o que eu tinha falado para vocês que Barnabé fez. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então você quer saber a primeira vez de onde nasceu a palavra cristão? Foi lá em Antioquia. Primeira vez que eles foram denominados, identificados como cristãos. Agora, através do trabalho de quem? De Barnabé e Saulo. E sabe o que eu acho bonito no trabalho em equipe? Vou falar um negócio aqui seríssimo.
é você ter a humildade de trabalhar com uma pessoa melhor que você. Barnabé foi mandado pelos apóstolos, Saulo não foi mandado pelos apóstolos, Barnabé foi. Barnabé foi até Tarso e trouxe Paulo para trabalhar com ele. Paulo se tornou Paulo que a gente conhece. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele não escreveu os 4 evangelhos, ele não escreveu o livro de Atos, ele não escreveu Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, e 1 João, 2 João e 3 João, e o Apocalipse. O resto foi ele que escreveu tudo. E Judas, muito obrigado. O resto foi Paulo. Você imagina você trabalhar com uma pessoa muito melhor que você? Na teoria é bonito, né? Só que na hora de pôr em prática, meu amigo... Você quer ver uma coisa? Você já foi numa igreja? Vou falar com quem conhece igreja. Você já foi numa igreja cujos pastores, um é melhor que o outro? É difícil, hein? Geralmente você tem alguém lá em cima e uma turma lá embaixo, mas bem distante, que é para não fazer sombra aqui em cima. É verdade, eu estou falando a verdade, eu conheço esse meio. Isso acontece em empresa? Sim ou não? Claro que acontece. O cara tem medo de perder o trabalho, medo de perder o emprego, medo de perder o lugar. Barnabé foi buscar uma pessoa melhor do que ele para trabalhar com ele. Uma visão empresarial maravilhosa, uma visão ministerial maravilhosa, uma visão fraterna maravilhosa, uma visão madura de alguém que não tem medo de perder o lugar. Não é gostoso isso? Alguém que não tem medo de perder o lugar. E eu vou ser franco com vocês, todos nós passamos por essa luta, porque em algum momento a gente não quer perder o lugar da gente. Por isso, quando você ou contrata alguém, ou você vai trabalhar perto de alguém, você escolhe trabalhar perto de uma pessoa bem longe de você, em termos de conhecimento, experiência, etc., para que a pessoa não faça sombra ao seu trabalho. Ruim, né? Só de falar é feio, né? Mas é verdade, não é verdade? Interessante que teve um congresso que eu fui, um congresso que eu participei, foi em Chipre. E foi muito legal chegar lá e lembrar dos textos bíblicos, né? Poxa vida, Paulo... E tem até um lugar lá que eles dizem, Paulo passou por aqui, é uma gruta e tal, não sei o quê. Aquelas coisas que acontecem a parte do turismo, né? Mas isso que você está falando é muito importante, né? José era natural de Chipre, o Barnabé. Saulo era um judeu extremamente tradicional. Extremamente tradicional. Ele foi falar da vida dele, ele falou, eu sou hebreu de hebreus. Sabe o que quer dizer isso? Ele disse, ninguém na minha geração viveu a lei como eu vivi, com essa intensidade. Só que ele se encontrou com Jesus. Na hora que ele se encontrou com Jesus, o chão dele se abriu. Toda a estrutura, títulos, etc., ele diz, eu considero tudo como esterco. Essa é a palavra grega lá, que é colocada lá. Eu considero tudo como esterco, por causa do conhecimento de Cristo. Então, isso vem para esse outro aspecto aqui, que é o ser confiável. Atos capítulo 11, 29 e 30 diz, voltando para Antioquia novamente, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Chegou um profeta lá em Antioquia e disse, olha, vai ter fome.
E a igreja, sensível àquela voz do Espírito Santo por aquele homem, ela disse: nós precisamos ajudar o pessoal lá da Judéia. Para você que não tem muita ideia geográfica, eu estou falando que a Judéia é o sul de Israel ali hoje, né? Aquela parte sul, e a parte mais para cima, indo para a parte superior, é onde estava Antioquia. Por isso que a gente chama de Antioquia da Síria. E eles falaram: tá bom, vamos ajudar esse pessoal de lá, vamos ajudar os irmãos de lá. E o que é que nós vamos fazer? Vamos reunir uma grana e vamos ofertar. Mas não tinha Pix, depósito, cheque, correio. Como é que você manda dinheiro? Quem que você manda? Quem que você escolhe para carregar dinheiro? A pessoa confiável. E quem que eles escolheram? Barnabé e Saulo. É isso que eu chamo, gente, de gente que tem credibilidade, né? Uma pessoa confiável, uma pessoa que tem credibilidade. Mas ela não tem credibilidade porque ela tem crédito no mercado, como a gente usa hoje. Mas é uma pessoa que você pode confiar. Hã? Tem histórico. E é uma pessoa tão honesta que ela vai pegar uma caixa cheia de dinheiro, vai botar em cima de uma mula e vai andando, e o dinheiro que saiu é o dinheiro que chegou. Uma pessoa que não é confiável, imagina você andar com uma caixa com dinheiro. Não é verdade? Você fala assim... Quando você é uma pessoa confiável, né, o ser confiável não é só honestidade de dinheiro, pegar dinheiro ou não. Ser confiável é uma pessoa que você, por exemplo, pode confiar um segredo. Oh, coisa difícil, hein? Você percebeu que todo mundo tem uma pessoa que acha que nunca vai contar? Entende o que eu quero dizer? Você conta para um amigo seu, você diz: olha, estou contando para você porque você é meu amigo e eu sei que eu posso confiar. Esse amigo tem alguém que ele confia. Não é assim? Aí ele chega e diz assim: olha, o Mané pediu para eu não falar para ninguém, mas eu sei que falando para você vai ficar só entre nós. Só que esse amigo tem outro amigo em quem ele confia. Ser confiável, ouvir uma coisa e não contar para ninguém. Ai, mas não aguento. Aguenta. Como não aguenta? Se alguém pediu segredo para você, é segredo. A não ser que o cara fala assim para você: ó, deixa eu contar um segredo para você, não quero que você conte para ninguém. Matei uma pessoa e enterrei na esquina ali. Você falou: liga para a polícia. Não é sobre isso que eu estou falando, mas eu estou falando de certas coisas que acontecem. Às vezes a pessoa está com um problema e ela conta para alguém porque ela precisa desabafar. Só que ela conta para alguém, que conta para alguém, que conta para alguém, que conta para alguém. Sabe o que acontece lá no fim do telefone sem fio? É outra coisa, é outro problema. O cara que estava doente, lá na ponta ele divorciou da mulher, roubou um banco, não é? Confiável, uma pessoa confiável, uma pessoa em que você pode confiar. Você é uma dessas pessoas em que as pessoas podem confiar. Eu, como pastor, eu ouço muita coisa, né? Você pode imaginar, né? Eu ouço muita conversa, aconselhamento, etc. Imagina se eu saísse falando para os outros. Que coisa horrível. Eu perderia completamente a minha credibilidade. Não é? Eu estaria falando aqui, vocês diriam assim: ó, só volto se ele comprar esfirra, porque pelo que ele está falando eu não volto mais, não é? Ser confiável. Então vamos lá, gente, para a gente fechar.
José, chamado de Barnabé, era um homem generoso. Lembra da generosidade é ligada ao sacrifício. Era um homem encorajador, de caráter, solucionador de problemas, um homem de equipe e um homem confiável. E a sua vida, como é que está? Mas mais do que isso, é a gente viver uma vida agora inspirado mais por mais um homem, né? A vida de Barnabé. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por aqueles que ajudaram, aqueles que ofertaram o lanche, aqueles que tiveram atenção, cuidado em trazer as coisas aqui, aqueles que gastaram com outras coisas e criaram uma estrutura para a gente poder estar aqui. Muito obrigado pela dádiva, pelo amor, pela generosidade. E muito obrigado, Senhor, porque não fora o Senhor na nossa vida, não seríamos ninguém, não seríamos nada. Mas é a Tua presença em nós que nos faz olhar para a Bíblia e olhar para a vida desses homens e dizer: eu quero crescer assim, eu quero viver, eu quero ser um homem de valor, um homem que tenha palavra, um homem que viva os valores fundamentais da fé cristã de forma bonita e não tenha medo de vivê-los, de viver os valores nessa terra tão comprometida com o erro. Guarda-nos, ó Deus, de todo o mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.